Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, tô mais um dia aqui para o nosso encontro de educação permanente. Eu sou a enfermeira Savana, enfermeira do CAPS AD4. Então, hoje, conforme a última combinação, que eu tinha feito no último encontro, a gente vai continuar falando sobre crise, mas mais num contexto direcionado a pensar a agitação psicomotora, né? Então, num primeiro momento, a gente falou de uma forma mais ampla, para também não colocar a crise só como uma agitação de psicomotora, da gente pensar outras formas de crise que acontecem no nosso cotidiano de trabalho. Dessa vez a gente vai pensar mais a agitação psicomotora, né? E eu vou pensar mais três causas, assim, mais comuns que acontecem no nosso ambiente de trabalho, né? Então, o episódio maníaco, né? Que acarreta uma exposição moral muito grande do sujeito. Eu pensar em ideação suicida também, com plano, né? Então, alguém que tá com o juízo crítico prejudicado, que não quer permanecer no serviço, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma franca ideação suicida, com plano suicida, né? Tudo organizadinho. E também a crise psicótica, né? Então, aquele episódio em que a pessoa não tá se conectando de forma alguma com a realidade e que pode ali na frente, se não for feita uma intervenção pontual e às vezes rápida, a gente pode inclusive perder aquela pessoa, né? Por ela se colocar em risco devido a essa não relação com o mundo real, né? Ela tá nessa confusão psicótica dentro da cabeça dela. Então, quanto enfermeira, acho bem importante trazer esse saber, assim, né? Que é muito enraizado como um núcleo da enfermagem, mas que quando a gente pensa numa equipe de CAPS, numa equipe multiprofissional, a gente tem que pensar que todos os atores, né, todos os profissionais fazem parte desse momento, né? E tanto fazem parte que muitas vezes auxiliam demais nesse momento, né? Então, acho que a primeira coisa que eu vou elencar aqui é o fator vínculo, né? Acho que na crise o vínculo se torna muito importante. Então, por exemplo, eu, quanto assistente social, que acompanho uma pessoa há muito tempo, essa pessoa apresenta um surto psicótico, né? Muitas vezes eu posso ter um maior favorecimento em estar fazendo essa ponte, né? De estar conversando com a pessoa, de estar trazendo ela para a realidade, de estar demonstrando a minha preocupação, né? De estar demonstrando a importância dela fazer um tratamento medicamentoso, de permanecer no serviço, né? Então eu, quanto pessoa profissional vinculado, sou a pessoa mais capacitada, muitas vezes, para estar nesse momento, nessa situação. Claro que eu, enquanto profissional vinculado, também tenho que estar confortável para fazer isso, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu preciso estar calmo e tranquilo para fazer isso e não com medo, né? Não que o medo às vezes não caminhe junto com isso, né? Mas não pode ser aquele medo que te paralise, né? Então, o que te deixe mais nervoso que a pessoa que está tendo a crise. Então, eu, quanto profissional, eu preciso fazer um manejo tranquilo, eu preciso fazer um manejo acolhedor, né? Eu preciso trazer aquele ponto de tranquilidade para uma situação que está extrema. Eu preciso trazer segurança para aquela pessoa que eu estou conversando. Ó, eu tenho como te ajudar, isso vai passar, né? Frases assim acho que ajudam muito também nesse momento. Eu sei que tu tá sofrendo, eu sei que tu tá vendo coisas, né? Eu não estou vendo nada, mas eu entendo que tu tá vendo. Isso é decorrência do teu sofrimento e eu posso te ajudar. Né? Acho que tem várias frases que a gente pode lançar a mão nesse momento. Mas o mais importante é a gente manter essa tranquilidade e mostrar segurança. Tá? Então a gente tem que também se reconhecer nesse momento. Se eu não estou em condições, eu preciso então que outro colega assuma esse posto. Pensar outras possibilidades também. Quando alguém chega muito em agitação, alguém que a gente não conhece, primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa manter uma segurança, uma distância segura daquela pessoa, né? Às vezes tem um ímpeto, né, de ir muito próximo, de tentar conversar de alguma forma, né, muito próxima ali da pessoa. E às vezes não, tu precisa de ter um afastamento com tranquilidade e tentar acessar aquela pessoa e tentar ver o que ela precisa, né? Nunca ir sozinho também nesses momentos, outra dica que eu dou, né? Ou se for sozinho, que tenha pessoas ao teu redor te dando essa borda e sabendo o que está acontecendo, né? Tanto pessoas ao teu redor para te dar essa borda, quanto pessoas que também organizem o ambiente. E esse é outro ponto que eu queria trazer. Em caso de agitação, a gente precisa olhar para além da pessoa que tem agitação, mas outras pessoas que podem acabar se machucando dentro do serviço. Não só se machucando. Às vezes uma pessoa que está muito psicótica,
uma pessoa que tá muito maníaca, ela olha para as outras pessoas, ela começa a achar que as outras pessoas estão rindo dela, que estão falando dela, e às vezes podem estar mesmo, né? Porque, enfim, outras pessoas não são que nem nós profissionais treinados para lidar com esse tipo de situação. Então é muito importante, quando chega uma pessoa em plena agitação, em pleno surto, a gente organiza esse ambiente para poder atender, né? Ou que retire, então, as pessoas desse ambiente e coloque em outro, né? No CAPS a gente, lá no 4, pelo menos a gente tem um patiozinho atrás. Muitas vezes a gente já usou esse patiozinho atrás para colocar as pessoas que estavam ali na ambiência, porque muitas vezes a gente teve que conter a pessoa na ambiência mesmo, né? Ou muitas vezes a gente já vai levando a pessoa para o ambiente apropriado, né? Um ambiente calmo, o ambiente quase sempre, no nosso caso, o leito de estabilização. Imagino que no CAPS de vocês também tem um leito parecido, né? Onde vai ser feito todo o manejo, né? Seja ele somente verbal, ou seja ele verbal e químico, né? Ou seja ele verbal, químico e de contenção mecânica protetiva, né? Vocês viram que eu falo sempre no verbal, porque o verbal ele nunca deixa de existir nesse processo. Então, mesmo que eu contenha alguém, eu não vou deixar de ter uma comunicação verbal com a pessoa, eu não vou deixar de estar tranquilizando aquela pessoa, por mais que o momento exija, às vezes, uma atitude muito firme da equipe e, às vezes, muito difícil também, né? Porque a contenção, ela não deixa de ser algo que é agressivo, né, pra pessoa. É sempre um momento traumático. Por isso que a gente sempre fala que é a última coisa que a gente vai lançar a mão, porque não tem como não ser traumático pra pessoa. Mas o que a equipe precisa organizar é que seja o menos traumático possível, né? Traumático vai ser, mas o que seja menos possível, que a pessoa consiga, talvez, no momento não vai compreender tanto, às vezes a pessoa, é isso, né? A pessoa psicótica, ela nem tá, às vezes, presente no que tá concreto na realidade. E às vezes vocês vão ver também que a pessoa nem vai lembrar depois, né? Mas mesmo assim, é importante a gente respeitar aquele sujeito enquanto sujeito, né? E a gente lembrar sempre que aquilo é para a proteção pessoal dele, né? E deve ser feita para este fim, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Porque por muitos anos a contenção não foi feita